Bem, gente, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre as migrações internas no Brasil, ok? Primeiro, vamos entender o conceito de migração. Migração, pessoal, é o deslocamento de indivíduos. Pode ser esse deslocamento de pessoas de uma região para outra ou de um país para outro, envolvendo uma mudança permanente de residência. Então, esse movimento de deslocamento populacional é chamado de migração. A migração, ela pode ser dividida em migrações internas ou nacionais, migrações externas ou internacionais. As migrações internas ou nacionais, já está falando, é uma migração que vai acontecer de um indivíduo migrar dentro do seu país de origem. Então, ele não vai sair do seu país, ele vai se deslocar, mas no interior do seu país de origem, né, da sua pátria originária, certo? Já a migração externa ou internacional é um deslocamento populacional que vai ocorrer aí entre os países, de um país para o outro. Então, é quando um indivíduo sai do seu país de origem e busca outro país. Então, podemos ver aqui, uma imagem que demonstra a migração interna ou nacional, que as pessoas se deslocam dentro do seu país, e aqui as migrações externas ou internacionais, que é de um país para o outro. Beleza? O que motiva principalmente uma migração, né, esse deslocamento de pessoas, é a busca por melhores condições de vida. Nós vamos estudar um pouco sobre as migrações internas no Brasil, essas migrações mais recentes, tá? Para entender melhor, é dividir essas migrações internas, né, dentro do território brasileiro no período recente em 3 períodos. O primeiro deles é de 1950 a 1970. Vamos entender nesse período o que levou à migração, né, da população brasileira nesse período, os principais locais de saída da população e os principais locais de destino e por que, né, houve essa saída e essa chegada de imigrantes em outros locais do Brasil. Vamos lá. Vamos analisar o mapa. Nós percebemos aqui, através de setas, os movimentos migratórios. A base da seta é o local de saída da população e a ponta da seta é o local de chegada, o destino dessa população. Nós percebemos aqui, nesse período, que nós temos a base, principal local de saída dos migrantes é o Nordeste, certo? Claro que houve aqui também uma saída, mas a gente pode perceber que o local de maior saída da população brasileira foi o Nordeste. E o local de chegada, sobretudo, o Sudeste do país e o Centro-Oeste do país. Então, houve, né, fatores que levaram a população a se repelir do Nordeste e havia aí fatores atrativos que atraíam a população aqui para o Sudeste e para o Centro-Oeste do país. Quais eram esses fatores? Primeiro, as pessoas se repeliram no Nordeste nesse período por conta da baixa oferta de emprego, dos baixos rendimentos e principalmente pelo fenômeno da seca no sertão, né? Que dá aí toda aquela tragédia social que nós já conhecemos do sertão nordestino. Então, as questões de falta de emprego, de baixos salários e a seca, o fenômeno da seca, repeliu a população do Nordeste. Em contrapartida, as pontinhas da seta, a gente percebe que houve o quê? Uma chegada da população. Então, houve fatores aqui que atraíram essa população brasileira. Então, quais foram os fatores que atraíram a população para o Centro-Oeste e para o Sudeste? A industrialização, que havia uma demanda por mão de obra, então as pessoas que tinham carência de emprego no Nordeste começaram a se atrair pelo Sudeste por conta aí, da mão de obra, né, das indústrias. Então, eles foram atraídos pela industrialização no Sudeste e também pela mão de obra aqui, pelos empregos,
com a construção de Brasília, tá? Então, os nordestinos saíam com destino aqui ao sudeste, por conta dos empregos e do desenvolvimento proveniente da industrialização no sudeste, sobretudo no Rio de Janeiro e São Paulo, e se atraíam aqui pela mão de obra com a construção de Brasília, ok? Então, esse período foi marcado aí por essa dinâmica. Nós percebemos aqui uma dinâmica diferente em 1970 e 1990. O que aconteceu? O fluxo de pessoas do Nordeste para o Sudeste continuou, porém agora nós temos novos locais com fluxo de imigrantes. Vamos entender aqui. Olha quantas setinhas agora de saída e de chegada em novas regiões. Então, ocorreu o quê? A saída da população aqui do sul do Brasil para o centro-oeste, certo? A saída da população do sudeste também para o centro-oeste. A saída da população do nordeste também para o centro-oeste e para o norte. Então, perceba agora que sudeste, sul e nordeste foram locais de saída da população brasileira e o centro-oeste, olha quantas setinhas no centro-oeste, e o norte do Brasil foram locais agora de chegada da população. Então, o que aconteceu aí no centro-oeste e no norte que fez as outras populações das outras regiões do Brasil se atraírem para o centro-oeste e para o norte? Construção de rodovias e ferrovias, principalmente aí na região norte, né? E a construção de rodovias e ferrovias, elas demandam muita mão de obra. Logo, precisava aí de pessoas para trabalhar. Então, as pessoas começaram a ir para a região norte, sobretudo por conta da construção aí de rodovias. Vou citar um exemplo, a Transamazônica, que é aí um eixo de ligação entre o norte do país, né, e o nordeste. A Transamazônica, ela vai desde do Amazonas até a Paraíba, certo? Então, foi uma grande construção, uma grande obra pública que demandou aí mão de obra. Então, a população se atraiu aí para a região norte por conta da construção de rodovias. Outra questão, o ouro em Roraima, o ouro e diamante que foi encontrado aí em Roraima. Então, uma atividade mineradora. A gente está vendo até a novela nova, agora das 9, que fala um pouco sobre a questão do diamante aí em Roraima. Então, a população começou também a se atrair para o norte por conta da atividade mineradora. E uma grande questão que levou as pessoas a se atraírem para o centro-oeste do Brasil, principalmente a população do sudeste e do sul do país. O que foi que aconteceu no centro-oeste para haver aí uma atração populacional? A expansão da fronteira agrícola, né? O centro-oeste hoje é uma área voltada ao agronegócio, né? Grandes plantações que geram lucro. Esse lucro é proveniente da exportação, tanto de produtos de agricultura como pecuária. Então, foi a expansão da fronteira agrícola, certo? A agricultura e a pecuária avançou no Brasil e, sobretudo, para a região do centro-oeste, onde há aí, né, áreas cultiváveis, né? Então, a população se atraiu, principalmente a população do sul e do sudeste do Brasil, para as áreas aí de agropecuária no centro-oeste do Brasil. Nós vamos para o terceiro período. O terceiro período vai acontecer um fenômeno, principalmente um fenômeno inverso. Enquanto nós vimos em 1950 a 70, em 1970 a 90, que o Nordeste foi uma área predominantemente de saída da população para outras regiões, nós vamos ver nesse período de 90 a 2010 um movimento inverso. Olha só, o retorno dos nordestinos para a sua região de origem.
Então, o Nordeste passou a ser uma área de retorno. O nome desse fenômeno demográfico se chama migração de retorno, tá certo? Então, o Nordeste, neste período aqui, foi um local de retorno da população. Professora, nós vimos que os nordestinos, eles saíam do Nordeste à procura de melhores condições de vida, porque o Nordeste possuíam elementos que repeliam a população. Logo, a senhora quer dizer que neste período aqui, o Nordeste passou a ser um local que não repelia mais a população? Não. Ele continuou repelindo, né? Porém, houve uma diminuição desse fluxo populacional do Nordeste para o Sudeste. Então, os nordestinos pararam de ir mais, né? Essa migração de nordestinos para o Sudeste diminuiu e os nordestinos, muitos nordestinos que moravam agora no Sudeste, passaram a voltar para o Nordeste. Então, houve aí uma diminuição dessa migração Nordeste e Sudeste, certo? E houve aí também a migração de retorno dos nordestinos para a sua região de origem. Isso significa dizer que o Nordeste não foi visto mais como uma área de total repulsão. Então, as pessoas começaram a enxergar na sua região uma nova possibilidade de vida. Quais foram os fatores que diminuíram essa repulsão ou essa volta dos nordestinos para o Nordeste? Programas sociais de distribuição de renda, como o Bolsa Família, que melhorou a situação de vida de grande parte dos nordestinos, tá? E o crescimento econômico do Nordeste. O Nordeste passou a ter um crescimento econômico maior, sobretudo devido à atividade turística e pela implantação de indústrias no Nordeste, tá certo? Então, o Nordeste, ele passou aí a desenvolver mais sua economia a partir de 1900, final de 80 e começo de 90. Então, o Nordeste desenvolveu outras atividades econômicas, sua economia passou a crescer e isso fez com que as pessoas não quisessem mais sair do Nordeste, o fluxo de imigração diminuiu e muitos começaram a retornar. E pelas condições de vida aí melhores geradas pelos programas sociais, tá certo? Então, basicamente, são esses os 3 períodos de migração interna no Brasil, migrações internas recentes, e vocês viram, deu para entender um pouquinho aí o que foi que aconteceu em cada período, quais foram as regiões de destino, de origem e o porquê dessas migrações, beleza? Agora vamos entender alguns conceitos que são importantes para o estudo das migrações internas. O êxodo rural é um conceito que vocês devem entender, porque o êxodo rural hoje, que é o principal fenômeno de migração dentro do território brasileiro. O que é o êxodo rural? É a saída de pessoas do campo para a cidade, tá? Então, é o êxodo rural, saída do campo para a cidade, certo? Ele é o principal movimento populacional interno do Brasil. Foi o êxodo rural que fez com que o Brasil se tornasse um país urbano. O que é um país urbano? O que é uma nação que é urbanizada? É quando a maioria da população se localiza na cidade. Por exemplo, vamos supor, tá? É um exemplo bem básico. Vamos supor que naquele país tenha 1 milhão de pessoas. Se 600 mil morarem na cidade e 400 mil morarem no campo, 600 mil na cidade é maior. Então, aquele país é um país urbanizado, certo? Então, quando eu digo que um local é urbanizado, é quando a maioria da população daquele lugar se localiza na cidade, em detrimento do campo. Então, o êxodo rural foi o responsável pela urbanização do Brasil. Então, as pessoas foram saindo do campo, indo para a cidade, e a cidade passou a ter mais pessoas morando. Por que que aconteceu isso? Por que que as pessoas saíram do campo e foram para a cidade? Veja, quando uma pessoa sai de um lugar, é porque aquele lugar está repelindo. Quando uma pessoa se direciona para outro lugar, é porque aquele lugar está atraindo. Então,
o que é que acontece no campo que repele a população se atrai pela cidade? São as baixas condições do campo, né? A concentração de renda nas mãos de fazendeiros ricos do agronegócio. Então, aquela população camponesa que vive da terra para subsistência, ela não tem acesso à terra adequado, porque a terra é concentrada, né? Os baixos salários dos trabalhadores das grandes fazendas. Então, tudo isso vai fazendo com que a população vá se repelindo do campo. E o que é que faz com que ela se atraia pela cidade? Principalmente a industrialização e as ofertas de emprego que a industrialização traz, entre aspas, né? Ok? Outros dois conceitos que a gente tem que entender estão dentro dos deslocamentos temporários. A gente vê que tem as migrações, que são deslocamentos que as pessoas vivem permanentemente ou quase sua vida toda. E existem os deslocamentos temporários, que são deslocamentos com períodos determinados. Existe o deslocamento temporário, que é a migração temporária, que é o quê? É o deslocamento da população em um tempo determinado. Esse tempo determinado, geralmente, é por uma atividade. E aí, quando essa atividade termina com esse tempo determinado, eles retornam para o seu lugar de origem. Vou dar um exemplo. Tem muitos migrantes de colheita. Por exemplo, vai ter colheita de café. Vai durar 3 meses. Então, as pessoas saem, migram durante esses 3 meses para trabalhar nas colheitas de café. Quando concluem a tarefa, elas retornam para o seu lugar de origem. Então, é uma migração temporária, com tempo marcado de finalizar, certo? Existe uma migração que ela é mais curtinha, que é a migração pendular. Por que é pendular? Lembra um pêndulo que vai e volta. Sabe um pêndulo de relógio que vai e volta? Por isso que se chama migração pendular, porque parece um pêndulo. Ela acontece diariamente. A pessoa migra diariamente. Ela sai de sua casa, geralmente ela vai trabalhar em outra cidade ou estudar em outra cidade. Quando essa atividade diária finaliza, ela retorna para a sua cidade de origem, tá? Então, uma migração que ela vai ocorrer como um pêndulo, ela vai e volta diariamente. Eu vou citar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa mora em Fortaleza e trabalha no Eusébio. Ela vai lá para Eusébio, sai de Fortaleza para Eusébio, trabalha e volta do Eusébio para Fortaleza. Então, uma migração diária, bem curtinha, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.